Olá, considerando que agora já sabemos introduzir dados no SPSS, sabemos limpar a base de dados considerando valores omissos e valores extremos, também conhecidos como outliers, vamos agora aprender a caracterizar através de frequências, medidas de tendência central e de dispersão. Considerando esta amostra, se eu quiser saber qual é a percentagem de pessoas do sexo masculino e sexo feminino, ou se eu quiser saber qual é a percentagem de lesões que esta amostra tem, nós podemos fazer isto através de alguns cliques muito simples. Na secção Analisar, eu vou escolher Descriptive Statistics, Estatística Descritiva, e vou selecionar frequências. A partir daqui, abre-nos uma janela em que nós vamos selecionar as variáveis qualitativas, que neste caso vamos considerar o sexo e lesão, porque ambas são de valor dicotómico, e deixamos selecionados Display Frequency Tables, ou seja, mostrar tabelas de frequência. Carregamos em OK e agora vamos aprender a analisar o output, que é o ficheiro que o SPSS nos dá, depois nós pedirmos os cálculos. Nós conseguimos identificar, olhando para as tabelas, que nós temos uma amostra de 12 pessoas e temos 12 valores para o sexo, bem como 12 valores para a lesão. E não temos valores omissos em nenhuma destas duas variáveis. No caso do sexo, conseguimos saber que temos uma frequência de 6 pessoas do sexo masculino e uma frequência de 6 pessoas do sexo feminino. Ou seja, podemos assumir então que 50% desta população é do sexo masculino e 50% é do sexo feminino. Olhando agora para a lesão, nós temos 8 pessoas, ou seja, uma frequência de 8 que não tem lesão e uma frequência de 4 que tem lesão. Conseguimos calcular a percentagem, sendo 66,7% pessoas sem lesão e 33,3% pessoas com lesão, e faz então o total de 100%. E assim nós aprendemos a analisar em termos de frequências e percentagem. Se eu quiser agora analisar, eu vou minimizar isto, se eu quiser analisar a média, que é uma das formas das medidas de tendência central, além da mediana e da moda, eu vou a analisar, vou na mesma ao Descriptive Statistics e agora seleciono Descritivo. Vamos considerar as 3 variáveis quantitativas que nós temos presentes: a idade, o peso e a altura. Nós selecionamos a variável e carregamos na seta e levamos para a caixa de análise, ou podemos manualmente carregando, mantendo o rato em cima e arrastar a variável para o outro lado. Agora que nós temos selecionado as 3 variáveis, vamos para opções e ele por defeito já tem algumas selecionadas, mas nós podemos também selecionar depois manualmente. Aqui no descritivo eu tenho o mean, média, o standard deviation, que é o desvio padrão, o mínimo e o máximo. O mean enquanto medida de tendência central, o standard deviation enquanto medida de dispersão. Posso também depois selecionar a variância e a amplitude, mas vamos deixar por agora estas medidas. Carrega em Continue e OK. Abre-nos outra vez o output e agora aqui temos a nossa tabela de estatísticas descritivas. Reparem que para a idade temos observado 10 valores, no peso 10, na altura 11, e que nós consideramos como valores que nós temos dados. Sei que o mínimo da idade é 19, o máximo é 28 e tenho uma média de 22,5 e um desvio padrão de 2,5.
71 arredondado a 2 casas decimais. No caso do peso, o mínimo é 55 kg, o máximo 82 kg, com uma média de 67,4 e um desvio padrão de 10,43. E no caso da altura, temos o mínimo 1,60 m, o máximo 1,85 m, com uma média de 1,72 e um desvio padrão de 0,08. E assim nós conseguimos interpretar os valores em termos de medida de tendência central média e de dispersão, o desvio padrão. Se quisermos ver também a média, a mediana e a moda ao mesmo tempo, nós conseguimos isso fazer através do Analyze, Descriptive Statistics, e aqui nas frequências vou retirar as variáveis qualitativas, vou selecionar as variáveis quantitativas na nossa caixa, estão aqui as 3 selecionadas, e em Statistics eu seleciono média, mediana e moda. E aqui tenho as 3 medidas de tendência central tipicamente utilizadas. Posso também, se quiser, as medidas de dispersão, em inglês dispersion, e também os percentis, caso nós queremos analisar a amplitude interquartil da mediana. Carrego em Continue, ok? E reparem que eu agora tenho, nas estatísticas, os números válidos tenho 10, omissos tenho 2, que são os tais 2 dados que eu não tenho, no peso igual, e a altura tenho apenas um dado. E reparem que, através do nosso cálculo, feito no outro separador, nós conseguimos ver que a idade, a média é 22,5 e aqui vai ser exatamente igual porque a média é a média. A vantagem que nós podemos fazer é calcular a mediana e a moda no outro separador que, volto a frisar, Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. E é esta a nossa aula por hoje.